Olá, meu nome é Everton Daildo Leme e hoje eu vou falar sobre crenças. Se você ficar até o fim do vídeo, poderá entender o poder das crenças e como ela pode mudar completamente o rumo da sua vida. Primeiro, eu vou te explicar o que é uma crença. O nome já diz muita coisa. Crença é tudo aquilo que faz você aprender sobre algo de uma forma tão forte internamente, tão vinculada ao seu consciente e inconsciente, que você não questiona, você simplesmente trata como se fosse algo internalizado em você, de maneira automática. Muitas vezes a gente traz uma crença para a vida da gente como se fosse algo realmente nosso, como se fizesse parte realmente da gente. Então, essa crença que move todos os seres humanos em todas as partes do mundo, elas têm uma influência muito grande sobre todas as áreas da vida da gente. Agora que você sabe o que é uma crença, eu vou mostrar como normalmente funciona nas várias partes da vida da gente. Como você sabe, nós, seres humanos, temos diversas formas de nos relacionarmos com a sociedade, com o mundo e com tudo que está à nossa volta. Eu vou pegar esses principais temas e eu vou explicar como a crença vai funcionar em cada uma delas. Espiritualidade. A nossa espiritualidade, ela é focada, olhando para o termo espiritualidade, muito mais amplo do que a própria religiosidade. Mas a religiosidade, ela está vinculada à nossa espiritualidade. Então, quando nós temos uma crença vinculada a uma religião, nós temos um conjunto de valores éticos, morais, e que estão vinculados a um sistema de pensamento a respeito de algo divino, que torna a pessoa vinculada àquela maneira de se relacionar. Então a igreja traz para a pessoa um tipo de crença que está vinculada à espiritualidade. Portanto, a fé dessa pessoa ela estaria condicionada a um certo nível religioso e espiritual. De tal forma que essa crença vai fazer com que ela haja na vida dela através dessa maneira como a crença estabelece, seguindo tais regras, seguindo tais costumes, agindo dessa ou daquela maneira, se vestindo de uma forma assim ou assado, se alimentando de uma forma que seja compatível com a própria crença dela. Ou seja, a crença relativa à espiritualidade traz uma série de mudanças de padrões no próprio comportamento da pessoa. Porque a crença tem esse poder sobre todas as áreas onde ela se coloca e ela se concretiza. O que seria, então, uma crença vinculada às crenças sociais? A gente sabe que quando nós estamos inseridos na sociedade, nós temos diversas regras a serem cumpridas. E as crenças sociais, muitas vezes, elas estão atreladas às crenças também religiosas. Então a gente tem dentro de uma crença social, por exemplo, a maneira como as pessoas devem se vestir, o que elas podem ou não falar uma relação às outras, o que é certo, o que é errado no convívio social. Nós temos os costumes sociais, as regras sociais, nós temos a maneira de enxergar ou de falar com tudo aquilo que está à nossa volta de acordo com um tipo de crença social. Inclusive nos nossos próprios cumprimentos. Se a gente, por exemplo, falar que os cumprimentos aqui no Brasil ou nos países mais ocidentais, a gente pode abraçar e dar beijo para as pessoas, às vezes, que não são nem tão íntimas, se a gente for lá para o Oriente, isso é uma coisa que não poderia ser feita, porque lá as pessoas não se tocam, elas se curvam diante uma da outra como sinal de respeito. Então as crenças sociais modelam os comportamentos da gente também no meio social. E se nós formos falar em família, por exemplo? Claro que a família tem suas próprias crenças, as suas tradições. Então, às vezes, dentro de uma crença familiar, existe, por exemplo, aquela sensação de que eu devo cumprir esse tipo de comportamento para poder agradar a minha família. E quando eu não faço isso, parece que eu estou criando algo ruim dentro de mim. Por exemplo, se eu me casar com alguém, e esse casar ele não é formalizado diante de uma cerimônia não só civil, mas também religiosa, pode estar vinculado a uma crença de que toda pessoa que tem um comportamento aprovável dentro da família precisa passar por esse ritual do casamento civil e religioso. Então, esse tipo de crença faz com que eu me sinta mal ao não cumprir, ou quando eu faço isso, eu entendo que eu esteja fazendo algo que vai favorecer a minha relação com a minha própria família. Então, essas crenças familiares, eles têm esse poder. Aqui é um dos exemplos que eu estou citando. Sexualidade. Há muitas crenças relativas à sua sexualidade. Por exemplo, aqui é uma pessoa que tem uma orientação sexual diferente, ela não poderia ter uma sexualidade no padrão que a sociedade aprovaria.
porque a questão sexual muitas vezes está ligada à forma de olhar social e também à forma religiosa. Portanto, existem certos comportamentos sexuais que são baseados em crenças. A crença de que a pessoa talvez ela deva ter uma relação sexual somente após o casamento, a crença de que a pessoa só pode se relacionar sexualmente com uma outra pessoa se ela for de gêneros opostos, e assim sucessivamente. A crença muitas vezes de que a mulher não pode ter prazer no ato sexual. Tem muitas crenças que envolvem a sexualidade que restringem a liberdade e o prazer sexual. Existe também crença sobre a prosperidade. Tem muita gente, por exemplo, que tem crença de que o dinheiro em excesso pode ser pecaminoso, pode ser algo que destrói e corrompe a pessoa. Tem outras que têm problemas com relação a isso, mas se sentindo culpadas por terem demais. Tem outras que evitam ter o dinheiro, mesmo que de maneira inconsciente, porque ela está cumprindo um padrão de crença dela, de que dinheiro em excesso pode trazer a ela uma certa maldição, uma certa perda de espiritualidade, algo que vai, no frigir dos ovos, prejudicar a relação dela com a sua parte mais essencial, a sua parte mais espiritualizada. Então, há muitas crenças relativas à prosperidade que dificultam as pessoas trazer esse benefício para a sua própria vida. Crença sobre o trabalho. Muita gente acredita que trabalho ele é fundamental para a vida no nível que pode trazer prejuízos. Porque aquele que trabalha, pode ser uma pessoa honrada e honesta e uma pessoa abençoada. Antes a gente prioriza o trabalho para depois priorizar as outras coisas, desde que haja tempo para as outras coisas. Então tem gente que acredita que trabalho é a única forma de fazer com que a vida valha a pena, que os valores relativos ao trabalho sejam absorvidos de uma maneira adequada se você realmente priorizar apenas o trabalho. E com isso se esquecem de se divertir, com isso se esquecem de se cuidar, com isso se esquecem de viver a vida que é relativamente curta, porque o nosso tempo de permanência nesse mundo é muito pequeno, e às vezes a gente se coloca diante do trabalho como uma maneira absurdamente preponderante sobre as demais coisas importantes na nossa vida, como por exemplo o amor, como por exemplo o prazer, como por exemplo ter o regozijo consigo mesmo, se conhecer, se cuidar. Tudo isso faz parte também da vida. Mas se a gente tem uma crença de que o trabalho é a parte principal, vamos nos dedicar a ele em prejuízo às outras atividades da nossa vida. Então são coisas que podem gerar prejuízo para as pessoas. Como você pode notar, as crenças fazem parte de todos os campos da vida e são fatores determinantes para o equilíbrio da nossa psique. E todas as escolhas que nós fazemos, consciente ou inconscientemente, têm a ver com as crenças. E por falar em crenças consciente e inconsciente, eu vou agora mencionar o que é uma e o que é outra. As crenças conscientes são aquelas que a gente realmente tem absoluta convicção de estar fazendo. Ela para a gente é racional. Muitas vezes, por exemplo, eu nasço com um tipo de religião, porque minha família tem um tipo de religião, e ao longo da minha vida eu modifico essa crença, porque eu acredito que uma outra religião possa me dar novas respostas. Então eu tenho uma mudança consciente de uma crença para uma outra e executo aquilo porque eu tenho certamente um benefício maior ao seguir uma religião nova. Outra crença consciente pode ser quando eu consigo mudar um tipo de comportamento. Por exemplo, eu tenho um comportamento onde eu me coloco como uma pessoa fechada para um tipo de opinião. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito conservadora. A crença no conservadorismo me faz ser conservador. Mas eu percebo ao longo da minha vida que esse tipo de crença possa me trazer algum tipo de prejuízo. Então eu posso fazer conscientemente uma escolha de ser mais liberal para poder ter outras visões de vida que aquela outra anteriormente poderia não me trazer. Então são crenças que são conscientes. As crenças inconscientes são aquelas que a gente executa na vida da gente sem sequer saber que elas existem, né? Sem saber sequer que nós estamos ligados a ela. As crenças inconscientes, elas são como se fossem bagagem nossa e a gente não consegue entender que a gente aprendeu isso em algum momento da nossa vida. Então tem pessoas, por exemplo, que acham que o mundo se reduz ao lugar onde ela nasce. Eu moro numa cidadezinha muito pequena, essa cidadezinha muito pequena, parece que tem todo mundo ali que me importa naquele caminho, então eu ajo como se todo mundo fosse aquele pequeno espaço. E eu não me dou conta que o mundo é muito maior que isso. Então, a minha crença inconsciente é que eu não posso sair daquele mundinho onde eu estou confinado. Porque a partir do momento que eu amplio as minhas fronteiras, isso me dá uma sensação enorme de perigo de que eu vou ter algum tipo de punição. Então, são crenças inconscientes.
E muitas vezes eu nem sei que eu vou passar mal por sair de um lugarzinho muito pequeno e para um grande, e isso pode me dar algum ataque de pânico, porque eu fiz exatamente esse movimento. Mas a minha mente está dizendo que eu estou fazendo algo errado, porque eu fui de um lugar onde eu estava me sentindo protegido para um lugar muito grande que me trouxe uma sensação de medo, mesmo que eu não consiga qualificar que esse medo é decorrente dessa crença. Por isso que ela é inconsciente. Ela afeta a vida da gente, eu não sei sequer que ela está afetando. Então, é uma crença muito específica que pode trazer muitas limitações para a vida da gente. Outra característica da crença, e eu peço que nesse momento você esteja bem atento ao que eu vou dizer, é que ela pode nos limitar ou nos impulsionar. Quer saber como? As crenças limitantes são aquelas que colocam um teto na nossa cabeça. Eu coloco uma regra através de uma crença e falo, não posso ultrapassar essa regra. Por exemplo, eu preciso aprender uma língua estrangeira. Mas eu tive uma certa dificuldade quando eu era criança ao aprender uma língua estrangeira e entendo que eu tenha incapacidade para fazer isso. E a partir do momento que eu me coloco como incapaz de fazer alguma coisa, eu crio um teto sobre mim e essa incapacidade ela vai se materializar porque é o que a minha mente está determinando para mim. Então, essa crença limitante, como o nome já diz, impede que eu avance, que eu progrida, que eu evolua. Então, ela é muito ruim para a vida da gente. Já a crença impulsionadora é aquela que nos motiva a fazer algo. E essas crenças motivadoras, elas normalmente não são muito utilizadas na vida cotidiana de todos nós. Ninguém nunca nos dá alguma motivação a ponto de fazer com que a gente realmente acredite que a gente possa fazer alguma coisa com os nossos próprios potenciais. Normalmente a gente vive num mundo que restringe muito as nossas possibilidades. Então as crenças impulsionadoras normalmente vão ser criadas por você mesmo, com base no seu conhecimento sobre esse tema. Quando eu quero me desenvolver em alguma coisa, eu começo a me automotivar. Eu começo a criar elementos que me fazem trazer para mim aquele impulsionamento interno, aquela certeza de que ao fazer aquilo eu vou conseguir. E como eu faço isso? Treinando. Eu faço isso o tempo todo me motivando, eu faço o tempo todo simulações com a minha própria mente para fazer com que essa crença se manifeste naturalmente na minha mente. E por que isso acontece? Pelas razões, as mesmas razões que outras crenças já surgiram na sua vida. Pela mesma forma que um dia você foi dessa da religião e mudou para uma outra, pela mesma maneira como você aprendeu inconscientemente a acreditar em alguma coisa e você executa aquilo sem saber que está praticando algo inconsciente. Quando você começa a se observar em relação às suas crenças e percebe como elas chegam na sua vida de uma maneira totalmente que você não sabe exatamente como ela chegou, como ela foi absorvida, você pode usar o mesmo mecanismo que a sua mente usou para criar essas crenças. E como elas surgem? Elas surgem pelas repetições normalmente. De tanto eu me expor a elas, elas vão se incorporando a mim como se fossem minhas. Então vou usar esse mesmo mecanismo que a mente faz para fazer com que eu tenha uma crença, para criar uma que me favoreça. Afinal de contas, se eu tenho uma crença que me impulsione, por que eu vou utilizar uma que não me deixa livre para ser cada vez mais próspero, para ser cada vez mais consciente dos meus potenciais? Então a vantagem de criar uma crença impulsionadora para si mesmo é justamente obter os benefícios que ela pode trazer para a sua vida em relação a não mais ter teto. Tira o teto e cresça, porque a limitante ela coloca para você um limite do qual você jamais poderá escapar se você não observar. Então, ao criar uma crença impulsionadora, você rompe as barreiras e vai muito mais longe. Agora que você sabe as principais características da crença, poderá fazer um bom uso delas. Muito obrigado por assistir até aqui esse vídeo, eu espero que você tenha gostado e também não esquece de dar um gostei, se inscrever e comentar suas sugestões para os próximos vídeos. A sua opinião sempre é muito importante para mim. Toda quinta às 19 horas, como você já sabe, você vai ganhar um vídeo informativo como esse. Um grande abraço e até breve.